Esta semana nos deparamos com um problema sério na entrada da casa dessa cliente. É um problema estrutural, como vocês podem ver, muita infiltração na lajezinha da entrada, e impossibilitou a abertura desse portão pequeno. É uma casa à beira de praia, então a maresia tomou conta aí da estrutura e as ferragens que tem dentro da alvenaria acabou estourando e estufou as paredes, que ficou prendendo tanto na parte de cima, na forra da porta, quanto na parte lateral. Então passamos para a cliente que a solução seria refazer a parte estrutural de alvenaria. E mesmo a gente mostrando para ela que a estrutura não estava de confiança, estava cedendo, mesmo assim ela optou por fazer apenas a automatização do portão lateral, o portão mais largo, que é onde entram os carros. Então nesse momento a gente já estava preparando a nossa ferramenta, porque como sempre aqui quem manda é o cliente. E como o motor vai ficar suspenso acima do portão, mandamos fazer esse suporte de ferro. Passamos as medidas para o serralheiro e depois de ter conferido que o motor cabe no suporte, tivemos que retirar o motor do suporte para fazer o acabamento com a pintura na estrutura de ferro. Utilizamos uma tinta preta fosca de alta secagem, porque a gente não podia perder tempo, a gente garantiu para a cliente que ia entregar o serviço no mesmo dia. Então tivemos o cuidado de pintar toda a estrutura para cobrir todas as partes das soldas e a parte metálica, porque, como eu falei, essa casa é uma casa que fica à beira da praia e a maresia aí é muito forte. Então verificamos aí a parte das quinas todas pintadas. Agora vamos pintar a parte da frente, a parte que o motor fica em cima, a parte de baixo. Com duas demãos a gente resolveu o problema e deixou a estrutura toda protegida do ferrugem. Inicialmente o motor ia ficar na parte de baixo, tínhamos até colocado já a cremalheira, mas agora ela quer na parte de cima. E mesmo com a passagem dessa tubulação, embutindo os fios, fazendo esse acabamento, mas a cliente achou que não ficou legal. Então com o cliente não se discute, né? Então a gente já começou a fazer a retirada, tiramos um lado e agora vamos tirar o outro. Mas para isso, primeiro vamos montar aí nossa ferramenta, que é uma ferramenta multiuso, e agora a gente vai utilizar um disco de corte. Mudamos a ferramenta de parafusadeira para esmerilhadeira. Já deixa nos comentários aí se você gosta desse tipo de ferramenta que muda os cabeçotes e transforma de uma ferramenta em várias. Este é o disco de corte, mas vamos utilizar também um disco de desbaste. São dois discos que vamos utilizar neste serviço. E depois de montado o cabeçote, tivemos um probleminha aí na questão do diâmetro interno do disco. E quando vocês forem utilizar disco de corte, observem o diâmetro interno, que no meu caso aí é de 22,3. E o disco que eu estava, o disco maior, ele era um diâmetro menor, salvo engano 19 milímetros, e não deu. Então teve que colocar um disco que eu tinha usado com o diâmetro adequado, 22,3. E aí vejam que agora eu estou colocando o parafuso que prende o disco. Ele é um pouco menor porque já está usado, mas agora já está pronto para uso. Então aí uma dica para vocês que chegaram até aqui neste vídeo. E se você chegou até aqui, significa dizer que esse vídeo está interessante e ainda tem muito mais pela frente. Aí você já se inscreve no canal, já nos dá aquela força, compartilha, comenta e curta, que não vai custar nada e vai nos ajudar a crescer o canal e ajudar outras pessoas. Agora a ferramenta totalmente pronta, passou de parafusadeira para esmerilhadeira, assim como um transformer. Agora vamos para o serviço. Agora estamos cortando os parafusos que segurava a cremalheira. Lembrando que foi a opção da cliente deixar os parafusos no local para que não ficasse os furos. E na parte de cima nós vamos utilizar a rebite. Do outro lado aí tivemos um rebite preso porque já estava na altura correta. Então tiramos aí com a furadeira e agora estamos retirando o restante dos parafusos com a esmerilhadeira, que é a nossa adaptação aí do nosso cabeçote com essa ferramenta multiuso. Veja que é muito prática a utilização dessa ferramenta. Agora estamos avaliando o nosso serviço até agora. Vamos ter que retirar essa tubulação. Observe que já tiramos toda a cremalheira. E eu digo uma coisa a você. É melhor fazer vários serviços desses do zero do que refazer o que já está pronto. E depois de retirar toda a estrutura, quando a gente foi verificar a base, o serralheiro fez totalmente errado. Então aí já começou a atrasar o serviço. Tivemos que levar para um outro serralheiro, que era mais próximo da casa da cliente, para poder ele consertar o que foi feito e fazer na medida correta. Aí o tempo só encurtou. Nesse momento aí já estamos retirando novamente o motor da base. E depois de toda a medida refeita, o serralheiro agora está soldando a estrutura, colocando no esquadro. E dessa vez agora acredito que vai dar certo. E vocês, como fariam? Fariam essa base de metal ou vocês tinham outra forma de fazer? Já deixa nos comentários a cidade e o estado de onde está vendo este vídeo e como faria este suporte na sua região. Agora sim, depois de tudo pronto, vamos fixar o suporte nesta laje.
Começamos aí fazendo os furos para colocar as buchas e os parafusos. Como eu já havia dito no início do vídeo, esta laje está cedendo, está com muita infiltração. Pode ver que a gente fura com muita facilidade, já sai uma casquinha de cimento ali, mas tudo isso por opção da cliente. Mesmo assim, vamos deixar tudo firme. Se for o caso, a gente reforça o suporte, contanto que o motor não caia. Mas observe aí pela estrutura que ficou firme. Os 4 parafusos ficaram perfeitos. Veja como é que ficou o suporte desse portão. Já tiramos a ferragem de baixo, falta tirar apenas a tubulação. Mas veja que a distância já está perfeita para colocar a cremalheira. E como o tempo estava um pouco quente, Deus resolveu nos abençoar com uma chuva maravilhosa. E enquanto isso, só precisamos proteger nossas ferramentas, que elas não são a prova d'água. Bom, e aproveitando que a chuva deu uma trégua, já começamos a colocar as cremalheiras na parte de cima. E observe que a colocação é um pouco diferente. Os dentes das cremalheiras, elas são no sentido inverso, para cima. Na parte de baixo, ela fica com os dentes para baixo. Então, se você chegou até aqui neste vídeo, significa dizer que você não vai colocar errado. Então, fique até o final do vídeo para ver que pode surgir mais detalhes. Agora a gente está fixando o arribite. Veja que é fácil. A gente primeiro fez o furo no mesmo diâmetro do arribite e com esse alicate a gente pressiona e ele quebra uma travazinha que tem e já fica preso. Agora sim a gente já está começando a finalizar o serviço. Mas ainda temos muito trabalho pela frente. Vamos observar agora os detalhes. A cremalheira já está 99% pronta. Agora estamos fazendo o pré-teste, abrindo e fechando o portão, para ver se a engrenagem está correndo corretamente na cremalheira. Verificamos o suporte de cima se está preso. E agora vamos começar tirando essa tubulação. E para retirar a tubulação, primeiro vamos tirar essa fiação que está dentro. E para isso, meu parceiro está me ajudando ali. Ele está puxando a fiação enquanto eu estou guiando a tubulação. Foram retiradas todas as abraçadeiras que fixavam a tubulação na laje. A gente agora vai para o outro lado para ver como é que a gente vai fazer essa instalação nova. A parte da tubulação que está em cima da laje não sofreu muita alteração. A gente apenas adicionou algumas curvas. Como vocês podem ver, dos dois lados a gente fez isso. De um lado foi colocado curvas para direcionar a fiação onde vai ser fornecida energia elétrica. E do outro lado foi para ligar diretamente no motor. Agora a gente vai fazer a fixação dessa tubulação. Na sequência a gente vai fazer mais um checklist na tubulação para saber se está tudo correto, se não ficou nenhuma parte exposta. E aí a gente está chegando até o motor onde tem a curva que a gente prendeu com a abraçadeira de plástico. Agora sim, com o motor fixado corretamente, a gente vai partir para a ligação elétrica e torcer para que não chova novamente. Nessa parte aí tivemos que fazer a mudança dos fios de direcionamento do motor, porque o primeiro acionamento tem que ser para abrir o portão e ele estava invertido. E aí tivemos que fazer a inversão de polaridade. Se você tem dúvidas e quer saber mais sobre a ligação elétrica interna da placa do motor, comente eu quero que eu faça um vídeo só explicando como fazer essa ligação. Agora tivemos que fechar o motor porque a chuva já ameaçou cair novamente. E como tinha muita fiação exposta, a gente decidiu isolar tudo, fechar, para aí sim a gente começar a configuração da placa do motor. E agora um detalhe interessante, o que eu estou na mão aí é o fim de curso. Esse fim de curso ele é sincronizado com o ímã que faz a limitação de abertura e fechamento do motor. E o fim de curso fica em cima da cremalheira, mas como a cremalheira está invertida, então tivemos que fazer uma adaptação e colocar na parte inferior. Problema do fim de curso resolvido e mais uma vez o serviço atrasou um pouco devido à chuva e já estendemos para a noite. E mais uma vez uma situação adversa e só quem chegou até aqui e acompanhou o vídeo até o final vai ver e aprender tudo sobre montagem e instalação de motor de portão. Tivemos que fazer um reforço aí, porque quando a gente ligava o motor, ele ficava balançando e aí corria o risco de soltar da cremalheira e acabar deslizando a engrenagem e não fazendo o papel dele de abrir e fechar o motor. Então a gente está furando aí a estrutura de ferro para que a gente possa colocar um suporte para prender na parede. Conforme as horas se passavam, ficava mais difícil fazer essa instalação, porque aí ficava mais escuro. E aí a chuva com escuro, mas mesmo assim a gente não parou, porque o importante aqui é terminar o serviço do cliente e deixar ele satisfeito. Aqui a gente já tinha terminado o reforço do suporte, vejam aí que a gente trocou o sem fim que a gente ia utilizar, a gente trocou aí pela barra chata, e como já estava no final e a gente já estava com o motor fechado, a gente fez na chuva mesmo, e depois de tudo isso a gente furou as duas partes, a gente utilizou essa madeira, né, como uma madeira de sacrifício. E aí depois a gente colocou o arribite, não deu para filmar tudo pronto, o motor funcionando, o portão abrindo e fechando, porque a chuva realmente não deixou e o telefone acabou descarregando. Mas pode ter certeza que deu tudo certo, e aí deixe seus comentários, curtam, compartilhem, ajudem o canal e até a próxima. Fui!